Bom dia, Vini Lang aqui, passar a atualização do Bitcoin, passando pontos importantes na análise técnica, análise de sentimento e trades que eu estou atento para fazer aí no dia de hoje ou nos próximos dias. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e bora lá, relembrando qual que é a ideia aqui do Bitcoin, pensando no time frame de 4 horas, a gente vai descendo para o curto prazo. Na última análise, eu comentei que estávamos com uma falta de volume aqui nessa região e que a maior prioridade era capturar a liquidez abaixo antes de um próximo movimento, seja ele de alta ou de baixa. Tá? Então, justamente a gente teve essa captura de liquidez aqui, esse volume, então a gente consegue ver muitas liquidações aqui nessa região. Então, a gente tinha vários contratos de long entrando no mercado e em seguida a gente tem a liquidação desses contratos aqui, o preço capturando a liquidez nesses fundos. A gente consegue ver também várias ordens de instituições sendo executadas aqui nessa região, o que foi o combustível para gerar pelo menos esse pullback aqui que a gente está tendo até agora, até a região dos 88.400. Então, qual que vai ser o próximo movimento aí do Bitcoin? Temos algumas regiões importantes, tá? Então, eu queria relembrar para vocês que o meu alvo para essa pernada de baixa aqui que a gente teve desde sexta-feira, o alvo ideal seria essa região de 84.800, tá? Então, teria aqui um alvo primário na região dos 86.500, que foi justamente onde a gente foi, tá? Então, a gente fechou aqui com esse price action muito bonito, inclusive, dois dias um engolfo. E o segundo alvo seria essa região de 84.800, tá? Que inclusive é justamente onde tem algumas ordens aqui, não tão grandes, tá? Mas algumas ordens aqui de 200 bitcoins, 100 bitcoins nessa região. Então, esses são os alvos, tá? Ideais, porém, no curto prazo a gente já pode ter formado fundo, justamente porque a gente teve esse grande número de liquidações. Então, eu queria só chamar a atenção para que tipo de padrão que o preço ele deve fazer, tá? Lembrando, essa impulsão aqui, tá? Eu vejo ela como uma onda A, correto? Está destacada aqui em amarelo. Então, o próximo movimento ele tende a ser uma onda B. O que isso significa? Significa que a gente deve fazer aqui uma onda A, B, C dentro da B. Para isso, caso a gente já tenha iniciado aqui um movimento da onda A, aqui do Bitcoin, que inclusive a gente pode ter feito isso, a gente tem um suporte nessa região a partir dos 87.400 até os 86. Tá? Então, em resumo, esse aqui é o suporte de curto prazo do Bitcoin. Se perder esse fundo aqui nos 86 mil, provavelmente a gente deve buscar essa região aqui 84 e tentar esse movimento de novo de correção mais uma vez. A parte positiva é que eu vejo que minimamente um pullback devemos fazer. Tá? Então, no momento, a resistência aqui para o Bitcoin seria essa região aqui, a partir dos 90.430 até 95 mil. Então, o preço deve fazer um pullback nessa região em formato de ABC. Se a gente não fez o fundo ainda nessa região, a gente deve fazer o fundo aqui na região de 84, né? Ou seja, para estar exposto em short está um pouco mais perigoso, tá? Então, inclusive as operações de venda que eu tinha, que eram basicamente essas moedas aqui, Ripple, Lumens, Sol, Polygon, ICP e Ethereum, todas eu realizei, tá? Porque eu imagino que minimamente o mercado deve lateralizar ou fazer um pullback. Operação de call vendida aqui também, que eu tinha comentado no último vídeo da Ethereum, também foi feita aqui realização, tá? Então, tá num cenário mais favorável para estar um pouco mais exposto em longs, tá? Então, não procurei por oportunidades de long hoje, mas estou de olho em algumas moedas para entrar em long. E o mercado ele deve ou lateralizar ou subir. Se cair, não cair muito para depois subir. Então, já está numa perspectiva mais de alta no curto prazo. E a ideia é justamente pensar em longs, especialmente no time frame de 1 hora e no 4 horas, tá? Quando a gente olha 5 minutos, aos 5 minutos mesmo, a gente tem um volume decrescente a partir desse topo e a gente tem algumas divergências no CVD. Tá? Então, nos 5 minutos aqui, tem algumas divergências no CVD nesses topos e aqui o Open Interest caindo. Tá? Então, a gente pode estar muito próximo aqui de um topinho local. Tá? Então, 5 minutos próximos de um topo local, suporte numa hora bem significativo aqui nessa região. Enquanto mantiver acima dos 86, devemos seguir a alta.
perdemos 86, devemos buscar a região aqui dos 84. Enquanto mantivermos todas essas regiões, minimamente um pullback a gente deve fazer até essa região, ou até algo mais bullish. Eu acredito num pullback para depois a gente seguir a tendência de baixa e buscar essa onda 5 aqui, que tem um alvo nessa região aqui, 77 a 72. Beleza? Então essa é a análise do Bitcoin. Uma boa semana a todos, bons trades. Não se esqueçam de comentar no vídeo aqui embaixo o que mais vocês gostariam de analisar, se vocês gostam da análise nesse formato. Enfim, adoro receber comentários, comentem e até mais.